O Santos está numa situação muito difícil com relação ao que fazer com o Robinho. Eu poderia chegar aqui e meter o pau nessa diretoria, que cometeu sim uma série de erros. Uma série de erros. Para mim, a diretoria deveria ter lá atrás aconselhado o Robinho Júnior a não utilizar esse nome. Ele era conhecido como Juninho na base. Por quê? Por que que eu falo isso? Eu não falo por conta do crime que o pai cometeu, etc, porque o menino não tem culpa e ele pode usar o nome que quiser. Mas para tirar a pressão. Quando se canta a música do pai para o filho, é uma pressão desgraçada no estádio. E quando você dá a camisa 7 do pai para o filho, sem ele ter sequer merecido isso, só por carregar o nome do pai, é uma pressão desgraçada para um menino muito jovem, de 17 para 18 anos. Depois disso ainda, isso tudo começa eventualmente com uma subida antes da hora de um menino que era reserva do sub-20, que também só sobe pelo nome que carrega nas costas. Se chamasse Álvaro, estava na série, nas divisões de base até hoje, conquistando o seu espaço, amadurecendo, jogando competições, melhorando para daqui a um tempo a gente entender se ele tem ou não teria nível para subir para o profissional. Mas não, apressaram tudo, fizeram tudo de uma maneira cretina, porque ele é filho de quem é. E isso passa muito pela figura do Marcelo Teixeira, que pode muito ter prejudicado a carreira desse menino. Agora, uma vez identificado que ele precisa voltar para a base, uma vez identificado que foi cometido um erro, há tempo de você corrigir esse erro. Não foi o Robinho Júnior o primeiro jogador que o Santos cometeu esse erro. JP Sherman é um outro que recentemente passou por isso. JP Sherman foi alçado ao profissional numa final, no primeiro jogo contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista em 2024, jogou bem, dali ele sobe para o profissional, ele faz uma Série B com altos e baixos, muitos jogos ali como titular, e aí ele vai se queimando. Em 2025 ele já não tem mais o mesmo prestígio da torcida e volta para as categorias de base. Faz um ano longo na categoria de base, esse ano o Santos identifica que ele ainda não está pronto para subir, prefere ter o Mike como alternativa ao Igor Vinícius do que o Sherman, e emprestou o Sherman. Só que diferentemente do Robinho, o Sherman, quando precisou ser rebaixado e jogar na base, ser capitão e cara, ser profissional, fala, bom, é o que o clube quer de mim, então é isso que eu vou cumprir. Meu contrato não diz que eu tenho que ser titular, que eu tenho que estar no profissional, que eu tenho que estar na base, eu tenho que cumprir as determinações do clube. Uma pena que o Santos tenha errado comigo, uma pena que eu poderia ter aprendido muito mais jogando na base, não tendo subido antes, por conta de um descuido e de um mau olhar dessa diretoria com relação ao meu futebol, mas eu vou cumprir, cumpriu e está seguindo a carreira dele e pode se tornar um bom lateral. Só que aí quando acontece o que aconteceu com o Robinho, que ele vai para a base, treina com a base, o técnico do time prepara o time para enfrentar o Cruzeiro e aos 45 do segundo tempo ele resolve ouvir o seu staff, que sabe lá Deus quem é, se foi ordem do pai, se foi ordem da mãe, se foi ordem do empresário, quem quer que seja, ele simplesmente deixa de ir para o jogo. Isso é um ato de indisciplina muito grave e que demonstra sobretudo que essa família pode estar fazendo muito mal ao garoto. Muito mal, porque veja bem, a família tem todo o direito, o contrato do Robinho vence no ano que vem. E hoje há de fato uma queda de braço com relação a essa renovação. A família exige que o Robinho seja utilizado no profissional para renovar e o Santos não quer colocar no profissional para não colocar ele na vitrine e então ter dificuldades de renovação, e vamos ver quem que ganha essa queda de braço. Mas a questão é, a família, se quiser, tem todo o direito de não renovar o contrato. Todo o direito de dizer, não, vocês fizeram um mau planejamento, eu não vou renovar o contrato, faltando 6 meses para acabar o contrato, vou assinar um pré-contrato com quem quer que seja. Existiam clubes, inclusive europeus, interessados no Robinho Júnior. Vou para a Inter de Milão de graça, vocês vão perder dinheiro porque vocês aqui foram negligentes com meu filho, vocês se aproveitaram do nome dele para poder queimar treinador que não colocava o meu filho, vocês se aproveitaram da paixão que a torcida tem pelo pai para incutir nele uma expectativa falsa porque ele não é o pai, vocês subiram antes da hora, paralisaram a preparação dele e a formação dele na base, tudo isso para fazer os caprichos do presidente. E agora também, diante dessa volta para a base, nós vamos voltar, ele vai se preparar, ele vai jogar, mas nós não vamos renovar o contrato.
a família estaria no todo direito de fazer isso, embora se fosse ruim para o Santos, embora o Robinho Júnior pudesse ser muito criticado pelo torcedor, diante da administração de carreira, que faz parte também do clube, não só do staff, com relação ao jogador, eu entenderia. Agora, quando a família chega no jogador e fala para ele não ser profissional, aí já são outros 500. Isso me faz lembrar a carreira do pai. E aí eu não vou entrar no crime, não vou entrar em nada disso. Vamos lembrar quando o Robinho deixa o Santos para ir para o Real Madrid. O presidente era o mesmo, Marcelo Teixeira. E vocês se lembram o que aconteceu? Muita gente aqui talvez seja mais jovem, não acompanhasse naquela época, virou torcedor do Santos na época do Neymar. Se você é um desses, eu sei que tem muita gente mais velha aqui também nesse canal, mas se você é um desses, eu vou te contar o que aconteceu lá em 2005, quando o Robinho foi transferido para o Real Madrid. O Robinho tinha uma multa de 50 milhões de dólares no seu contrato. Acontece que o Santos tinha apenas 60% do passe do Robinho. Então o que o Santos pedia na época ao Real Madrid? Que o Real Madrid pagasse a multa de 50 milhões de dólares, então o Santos destinasse a porcentagem que era do Robinho. Só que aí o Robinho disse que abriu mão desse valor e que o Real Madrid só precisava depositar a parte que era do Santos. E o Santos e o Marcelo Teixeira negou, falou não, a multa é 50, tem que ser 50. E o Robinho falou, não, mas eu abri mão dos meus 40%, eu quero ir para o Real Madrid. Então esses 40 vir para mim de qualquer jeito, recebe os 30 aí e fica de boa. E o Santos entrou numa queda de braço com o Robinho querendo sair, o Santos não querendo liberar através do Marcelo Teixeira. O que o Robinho pai fez? Abandonou o time. Teve um jogo, se eu não me engano, contra o Juventude na Vila Belmiro, que o Santos se matando dentro de campo e o Robinho jogando futevôlei no canal, sabe lá Deus qual, de Santos. Com o contrato em vigor, simplesmente abandonou o time. Esse era o profissional Robinho que muita gente se esquece. Tanto que isso pegou tão mal com a torcida da época. Depois o Robinho voltou em 2010, né? E aí a torcida abraçou ele novamente, mas o que aconteceu nesse episódio? Foi feito um acordo, o Pelé participou, o Pelé ouviu da FIFA que se o Santos protelasse essa briga jurídica, o Santos iria perder e acabar perdendo o Robinho de graça. E convenceu o Marcelo Teixeira a vender o Robinho pelos 30 milhões de dólares, que era só a parte que pertencia ao Santos. O Santos vendeu, só que fez um acordo com o Robinho para que ele jogasse 11 jogos antes de ser transferido, porque eu acho que a janela estava fechada ainda, alguma coisa desse tipo. E o Robinho voltou a jogar pelo Santos. Ele chegou a inclusive jogar alguns jogos com o Giovani, etc. E aquele jogo, o famoso jogo 4-2 para o Santos, que foi anulado com a arbitragem de Adilson Pereira de Carvalho, que o Santos ganha por 4-2, mesmo com o Edilson apitando pró-Corinthians e não conseguindo roubar, e eles anularam aquele jogo, o que depois eu vim a entender, naquela época eu fiquei revoltado. Depois daquele jogo, durante aquele jogo inclusive, o Robinho não teve o seu nome cantado. Ele dá entrevista inclusive para a Globo, esse jogo foi transmitido para a Globo, dizendo que entendia o torcedor do Santos. O Giovani foi reverenciado, o Ricardinho, o Léo, mas o Robinho, simplesmente silêncio quando ele pegava na bola ou não tinha cântico para ele, porque a torcida ficou muito chateada com a postura não profissional, muito pouco profissional do Robinho pai. E agora, anos depois, o Robinho filho tem a mesma postura. Há de ser coincidência ou é o modus operandi do pai de enxergar como deve se portar numa situação como essa? Acontece que o pai era um senhor jogador quando fez isso, era tido naquela época como o melhor jogador do Brasil disparado, era um jogador de seleção brasileira, era um jogador tanto que em 2005 mesmo, na própria Libertadores, ele não joga o jogo da volta porque foi cedido à seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele estava lá jogando, tanto ele como o Léo foram convocados, desfalcaram o Santos no jogo de volta contra o Atlético Paranaense e o Santos acabou eliminado. O Atlético Paranaense acabou indo na final e foi goleado pelo São Paulo. Uma Libertadores que eu nunca engoli. O Robinho já era jogador da seleção, ele já era tido como o melhor jogador do país, muito diferente do filho dele. O filho dele não tá, mesmo que
ele, pai, tenha feito errado naquela hora, o filho dele não está no patamar que o pai estava quando tomou esse tipo de decisão. Mas me parece que é o modus operandi dele pensar futebol, porque nada sai dali sem a posição do pai. E aí, assim, o pai, que nesse momento está passando por uma situação abjeta, né, por conta de um crime hediondo que cometeu, deveria ter um pouquinho mais de sabedoria para entender que não é sobre ganhar a queda de braço, não é sobre a gestão do Santos, que é de fato uma porcaria, é sobre a carreira e o futuro do filho. O filho precisa jogar, o filho precisa se desenvolver, o filho precisa se preparar fisicamente, o filho é bom jogador. Eu poderia chegar aqui e, esse cara não joga nada perto do pai, quem ele pensa que é, e o cara, mas o Robinho Júnior é bom jogador. Quem convive com o Robinho Júnior diz que o Robinho Júnior é um cara do bem, é um moleque do bem, é um moleque que tem cabeça. Só que na vida você precisa, às vezes, dar um passo para frente, às vezes você precisa dar um passo para trás. Seja porque você errou, seja porque erraram com você. Faz parte. E o desenvolvimento de jogador de futebol passa por isso. O Robinho, nesse momento, precisa jogar. E essa vai ser uma das primeiras missões do Elano, que é o novo gerente de base do Santos, numa base que virou uma verdadeira bagunça. Ninguém sabe quem manda. Eu espero que o Elano encontre um cenário favorável para trabalhar, porque quem coordenava a base era o Quaresma. O que fará o Quaresma? Vai sair em queda de braço com o ídolo do Santos? A gente sabe muito bem que o Elano está sendo contratado por conta do desespero do Marcelo Teixeira, que nesse momento está desesperado. A entrevista que ele colocou o Léo para dar e não colocou a cara, ou não colocou o seu queridinho Alexandre Matos, porque sabe que foi alvo de perseguição de organizada, é muito a cara do Marcelo, é muito sinal do desespero. A nota de SAF, que não diz absolutamente nada, não diz nada, e ainda faz a gente engolir, goela abaixo, um fundo de investimento que foi criado há 5 meses atrás. Tem pouca gente se perguntando com relação a isso. Tudo isso é um ato de desespero completo do Marcelo Teixeira diante dos protestos que ele sofreu. Hoje, quando ele vai na Vila Belmiro, ele vai cheio de seguranças, porque ele está fazendo um péssimo trabalho. Além de ser um mentiroso mor, ele é um péssimo dirigente e que está próximo aí de revelar o seu balanço de 2025, que tem gente que prevê, tem uma previsão catastrófica com relação ao que foi esse balanço. Então, diante disso, ele se escora na figura agora mais uma do Elano. Não, Elano, vai lá, vamos cuidar da base. Por que ele, se ele acha que o Elano é o melhor nome para a base, por que ele não convidou o Elano para trabalhar na base em 2024? Por que quando ele assumiu o clube? Por que agora? Por que agora? São perguntas que eu faço. Então, o Elano, que foi contratado nesse furacão para servir de escudo ao presidente, e eu espero que o Elano, meu ídolo, eu amo o Elano, sou apaixonado pelo Elano. Eu espero que o Elano saiba onde ele está pisando, saiba que ele está nesse momento servindo de bode expiatório. Eu espero que ele tenha carta branca para tomar as decisões que precisa tomar. O Elano, sendo um cara experiente, muito amigo do pai, eu espero que consiga colocar panos quentes, ser o algodão entre os cristais, entre a diretoria e o jogador e o Robinho pai, para convencer o Robinho Júnior de que nesse momento não é o ideal para ele comprar uma briga, até porque o contrato dele vai até o ano que vem. Se ele ficar sem jogar, se ele arrumar uma briga, ele vai perder mais de um ano sem se desenvolver numa idade tão capital. Eu espero que o Elano tenha uma ótima condução nesse processo, que converse, que precisar conversar com o pai, se precisar conversar com a família, conversar com a diretoria, mas principalmente conversar com o Robinho e entender que, por mais que ele tenha todo um staff, ele precisa tomar as rédeas da carreira dele. Ele está se tornando maior de idade. Está se tornando maior de idade. É claro que ele vai ouvir a família, é claro que ele vai ouvir o pai, que foi um cara que no futebol fez muito sucesso. Agora, ele precisa cumprir o que há de mais profissional. Os tempos mudaram. E hoje não se aceita mais antiprofissionalismo. Eu poderia muito bem dizer que o Santos precisa demitir o Robinho, porque o Santos precisa mostrar que é maior. Só que o Robinho é um ativo do clube. Se o Santos simplesmente demite o jogador e tudo mais, rescinde com o jogador, daqui a pouco ele está indo para outro time e outro time está ganhando
milhões e o Santos perdeu dinheiro. Então, cuidar de um ativo é complicado. Quando você tem um ativo que você já tem informações, inclusive do mercado, que vale muito dinheiro, é muito complicado. E o Santos não está em situação de perder um ativo que pode render muito ao clube. Então o Santos tem que ser muito esperto. Nesse aspecto, o Elano chega em boa hora e a gente espera que o Elano consiga subverter essa situação, conversar, mostrar um pouquinho da experiência dele, dizer o que é melhor e então, portanto, dar um pouco mais de paciência para o staff e para a família. E claro, se o Robinho Júnior, voltando para a base, se desenvolvendo e se destacando em primeiro lugar, por que não ter mais espaço no profissional no futuro? Por que não? Olha o Matheus Xavier, também subiu. O primeiro jogo do Campeonato Paulista foi utilizado. E depois voltou. Bateu e voltou e faz parte. Faz parte. É que com o Robinho tudo foi diferente. Inclusive deram camisa titular para ele por conta da superstição do presidente. Enfim, gente. Estamos agora entrando em março. Terceiro mês do ano. Com esse mês faltam 10 meses para o fim do pior presidente do Santos de todos os tempos. O presidente que mais endividou o Santos na história. Chamado Marcelo Perillo Teixeira. Eu não vejo a hora disso acabar. Ele está desesperado. Ele está falando de SAF. Ele está contratando ídolos para comandar o clube e servir de escudo. Ele está agora soltando notícia de estádio, que vai assinar contrato, etc. Está tentando colar as pontas soltas para disfarçar a péssima gestão e para ter uma desculpa para concorrer às próximas eleições. Não caia nessa. Não caia nessa, que a cada dia que passa de Marcelo e Marcelinho à frente do Santos, o Santos se torna menor, menos competitivo, mais endividado e mais inviável. Para quem quer que seja, inclusive para um futuro dono. Que bom que está no último ano. Que bom que está no último ano. Mais tarde eu volto aqui para a gente conversar. Grande abraço. Se você puder deixar o seu like, se inscrever nesse canal, estou muito perto de bater 40 mil inscritos. Eu agradeço demais. Valeu, tchau.